não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu observei que a preocupação principal de Maquiavel no Príncipe era ensinar às pessoas os meios de chegar ao poder. Tá certo? De se tornar um sujeito poderoso, dominar toda a situação. Desde que situação política ele elaborou esta teoria? Não uma situação similar à que ele está descrevendo, mas a situação exatamente inversa. A situação do derrotado. Porque Maquiavel, com toda a sua pretensa esperteza política, ele sempre apostou no lado perdedor. Tá certo? Então, você vê que muito daquele caráter exagerado, hiperbólico do príncipe se explica imediatamente por isto. Quer dizer, é na posição de impotência total que o sujeito sonha, vamos dizer, com uma quantidade de poder e de domínio que normalmente ninguém precisa ter. Quer dizer, o que ele descreve como príncipe seria um indivíduo que chega, mas através dos meios mais extravagantes e sórdidos, a ter um controle completo da situação. Então, muitas coisas que nos escandalizam no príncipe são fáceis de compreender, justamente por este contraste entre a situação real do derrotado. Maquiavel foi um derrotado permanente, ele foi derrotado em todas as suas... sempre que ele apostou em algum partido, o partido perdeu, ele estava sempre do lado perdedor. Então, entre a situação do derrotado, que é a situação real, existencial do derrotado, e a situação idealizada do vencedor onipotente. Não é isso? Isso não está no texto do Príncipe. Não é isso? No entanto, o Príncipe foi escrito em alguma situação real. Então, nós vamos dizer que tudo que ele está construindo, vamos dizer, é uma idealização em cima de uma situação que está lhe dizendo exatamente o contrário. A situação estava dizendo para ele: olha, você não sabe os meios de chegar ao poder. Você não sabe, seu chefe não sabe, as pessoas que você aposta também não sabem. Tá certo? Então, e, no entanto, Maquiavel discursa como se soubesse. Ele está dando aulas, ele é como um mestre, fala no tom de um mestre da arte do governo, coisa que ele não é absolutamente. Tá certo? Então você vê que existe no Príncipe um lado, por assim dizer, irônico, cômico ou puramente literário, que mais tarde se explicará quando Maquiavel diz: eu não acredito numa só linha do que eu mesmo escrevo. Tá certo? Então o elemento ficcional ali está obviamente presente, embora nesse caso ele fosse consciente, porém não declarado no próprio texto. Maquiavel vai dizer isso anos depois, e numa mera carta pessoal a um sujeito. Ele até diz: olha, eu quando encontro alguma verdade eu trato de escondê-la o mais rápido possível, o que também, evidentemente, é um exagero. Ele não poderia, porque isso é humanamente impossível de fazer. Tanto que espalhados aqui no Príncipe, nos discursos sobre Tito Livre, tem várias verdades isoladas, né? Ainda que a construção inteira seja falsa, tem muitas verdades isoladas que subsistem, né, a um exame. Então,
se isso é a paralaxe cognitiva, e se ela aparece como um traço eminente do pensamento dito moderno, pensamento que inaugura a tal da modernidade, é claro que a paralaxe é somente uma fase histórica. Porque no Brasil tem isso. Então, logo você coloca um termo novo em circulação, as pessoas começam a aplicar aquilo à torta e direito e começam a ver paralaxe cognitiva em tudo. Não é isso? É como esse negócio de UFO. Por exemplo, falar de UFO, todo mundo começou a ver UFO. Não é isso? E não tem UFO nenhum, evidentemente. Né? Então, paralaxe cognitiva, então, muita gente começou a usar isso aqui para designar, vamos dizer, qualquer defasagem entre um texto e a realidade. Eu digo, mas peraí, mas se a realidade não é pertinente ao texto, não foi aquela realidade que deu surgimento ao texto, então não há problema nenhum de o texto ser contraditório com ela. Não é isso? Então, a encrenca surge, vamos dizer, quando o texto contradiz a realidade vivida da qual ele emergiu. Então, neste caso, o texto deve ser considerado uma camuflagem. E, portanto, vale somente como uma obra de ficção, a qual pode, por sua vez, simbolizar outras realidades, mas não aquela da qual o sujeito está falando. Então, eu vejo que a paralaxe cognitiva é o começo do processo da esquizofrenia moderna. É só o começo, é só o primeiro capítulo. Depois a coisa vai se agravando. Né? Quando você chega no século XVIII, por exemplo, já não se trata mais de nenhuma paralaxe cognitiva, mas se trata da mentira intencional maciça, como você vê em Diderot ou Voltaire. Tá certo? Voltaire até confessava isso, ele dizia, é preciso mentir como um diabo, não de vez em quando, mas sempre e sistematicamente. E ele, de fato, praticou isso aí. Tá certo? Ou seja, você jamais vai entender os textos de Voltaire se você os tratar como traslados de uma realidade. Tá certo? Como descrições de uma realidade. Eles nunca são. Eles não são isso. Eles são os textos eminentemente retóricos. O problema não é ser retórico. Retórica é uma coisa perfeitamente legítima. Quer dizer, elas têm um objetivo de provocar uma certa reação no leitor. Esta reação pode ser pertinente ou não à situação de discurso. Tá certo? E a situação do discurso pode ser exatamente o contrário. Como, por exemplo, eu contei algum tempo atrás o caso do romance de Diderot, A Religiosa, na qual ele contava de uma moça que tinha sido mantida contra a vontade dentro de um convento, como prisioneira. Né? E quando se foi verificar, a moça não podia ter sido mantida presa no convento, porque, pela simples razão que ela era a porteira do convento. Só ela tinha as chaves do convento. Se dissesse que ela prendeu todas as outras lá dentro, seria mais razoável. Mas agora que ela se prendeu a si mesma ali, né? Realmente não é possível. Né? E essa moça, por sinal, morreu como mártir da Revolução, quando os revolucionários invadiram o convento e disseram que quem largasse a ordem religiosa seria poupado, ela preferiu ir para a guilhotina. Então você vê que ela não podia estar lá de maneira alguma a contragosto. Por que nós nos reportamos à personagem real? Porque o livro se reporta à personagem real e Diderot afirma que tudo que ele está escrevendo é baseado na documentação que ele tem a respeito do caso daquela moça. Quer dizer, embora seja uma obra de ficção, ele diz que é baseado numa realidade, e essa realidade, por sua vez, é baseada em documentos. E, mais tarde, na correspondência de Diderot, se descobriu o seguinte, ele não tinha documentação nenhuma, como ele estava perfeitamente informado de que a história era falsa, né? E ele comentava o assunto com o seu amigo Jacob Grimm, né? Morrendo da risada, quem está enganando todo mundo. Né? Inclusive, havia um tio da moça que leu a religiosa, ficou muito preocupado, né? E escrevia cartas desesperadas para o Diderot, né? E o Diderot respondia, não, nós vamos ver o que nós podemos fazer e tal. E depois saia rindo pelas costas do coitado, né? Então, ali você já tem, é um fenômeno específico, quer dizer, um fenômeno da mendacidade assumida e sistemática.
Porém, se você disser, esses autores são revolucionários, bom, de acordo com a minha definição da revolução, que é sempre uma proposta de futuro para um país, uma sociedade, o mundo inteiro, a ser realizado mediante a concentração do poder, nós não podemos classificar Diderot e, sobretudo, Voltaire como revolucionários. Não é isso? Eles, é claro que eles contribuem muito para a emergência do espírito revolucionário, mas eles ainda não o são, não são revolucionários. Nenhum dos dois era a favor de uma concentração do poder, ao contrário. Voltaire sempre se colocou claramente contra isso, embora isso devesse decorrer necessariamente de toda a atuação pública dele. Né? O pensamento verdadeiramente revolucionário só vai aparecer de maneira explícita em duas ocasiões. Ele surge, vamos dizer, nas primeiras heresias cristãs da modernidade, nas revoluções religiosas. Ele surge, mas surge sob uma forma incipiente, ou seja, não forma um sistema, ou pelo menos não forma um sistema coerente. Quer dizer, a primeira exposição coerente de um projeto revolucionário sem dúvida, aparece sem dúvida no movimento socialista, a partir da Revolução Francesa, dentro da Revolução Francesa e nas décadas seguintes. E dessas expressões do movimento revolucionário, a mais plena é, evidentemente, a obra de Karl Marx. Então, não posso dizer que em Karl Marx se trata agora de paralaxe cognitiva. A paralaxe cognitiva já ficou para trás. Aqui você tem mesmo a mentalidade revolucionária em ação. E, portanto, você vai ter ali as famosas 3 inversões, quer dizer, a inversão do tempo, do sentido do tempo, a inversão da relação sujeito e objeto e a inversão da responsabilidade moral. Essas 3 que são a marca, a característica da mentalidade revolucionária. Né? Então, onde você já tem a mentalidade revolucionária, você não precisa falar de paralaxe cognitiva, porque a paralaxe cognitiva está embutida ali apenas como um dos elementos. A paralaxe não precisa chegar à inversão total. Não é isso? Então, por exemplo, a gente observa sinais de paralaxe cognitiva em René Descartes, por exemplo. Mas é claro que ele não é um autor revolucionário. Claro que ele não está embutido na mentalidade revolucionária. Ele está apenas cumprindo as primeiras etapas de um processo que culminaria no aparecimento da mentalidade revolucionária. Não só no seu aparecimento, mas na sua difusão. Difusão tão avassaladora que, em breve, o modo de pensar revolucionário, não no seu conteúdo, mas na sua forma, se espalhará por praticamente toda a cultura contemporânea. Tá certo? Então, é difícil você observar, vamos dizer, autores que têm uma certa projeção pública hoje, e nos quais você não encontre o traço da mentalidade revolucionária. Marcado então, por esta ideia do projeto de futuro a ser realizado pela concentração de poder e pelas 3 inversões. Quer dizer, é revolucionário porque é uma proposta de futuro a ser realizada mediante a concentração do poder. E o modo de raciocinar, a lógica interna com que isto, vamos dizer, se oferece e se propaga, são precisamente essas 3 inversões. Então, todo mundo sabe que Karl Marx tem uma dívida enorme com Georg Friedrich Hegel. Então, nós podemos dizer que Hegel é uma transição entre a mera paralaxe cognitiva e a mentalidade revolucionária. Hegel descreve a estrutura da realidade como sendo composta de um treco que ele denomina espírito, Geist, que nós não sabemos exatamente o que é. E esse espírito, ele se realiza, ele se manifesta, né, através da criação da natureza. Mas ele coloca a natureza como negação dele próprio. Então, o ser inicialmente aparece apenas como, vamos dizer, um conceito compacto, conceito abstrato.
ele vai se tornar concreto através da realização da natureza. Essa realização da natureza começa, portanto, pela negação do próprio ser. O ser cria uma espécie de um seu oposto. Esse ser que é puro espírito cria o seu oposto, que é a natureza física. Tá certo? E, ao fazer isso, ele se aliena nela. Então, existe uma divisão, um conflito entre espírito e natureza. Esse conflito perpassa toda, vamos dizer, a história humana e se manifesta, vamos dizer, nas várias formas humanas de alienação, do que ele chama alienação. Aí, parou a transmissão, hein? Não. Então, é preciso ver que Hegel observa que o ser, antes de se determinar mediante a criação da natureza, o ser tomado enquanto indeterminado é idêntico ao nada, diz ele. Portanto, não adianta você perguntar o que é o ser, o que é o tal do espírito, exceto olhando através da sua manifestação concreta na natureza, que é uma manifestação ao mesmo tempo opositiva. Só que é o seguinte, para que o espírito se determine de alguma maneira, seja mediante a criação da natureza ou qualquer outra maneira, ele tem que ter o poder de se determinar. E se ele tem o poder de se determinar, então ele não pode ser idêntico ao nada, porque o nada não pode se determinar de maneira alguma, o nada faz. Então você vê que esse princípio fundamental da filosofia de Hegel já marca, ou que seria um lapso lógico monstruoso, talvez o maior da história da filosofia, tá certo? Ou alguma sacanagem embutida. Eu prefiro acreditar nesta última, porque Hegel, na análise de vários problemas filosóficos, ele mostra tanto talento, tanta capacidade, tanto domínio técnico da coisa, que é impossível que ele cometesse logo, vamos dizer, no ponto central da sua filosofia, um erro tão grande. Você vê que ali o intuito desta frase é reduzir o ser ou o espírito à sua manifestação. Quer dizer, a manifestação do espírito na natureza faz com que ele passe do nada à existência mediante um ato de autodeterminação. Isto é claro que é autocontraditório, claro que é absurdo, tá certo? Mas é assim que ele diz, né? E a filosofia de Hegel começa a ficar interessante quando ele vai descrevendo o processo histórico, né, da humanidade como uma sucessão de etapas da manifestação do espírito. Aí aquilo que era um absurdo começa a adquirir uma certa verossimilhança. Porque a ideia de que tudo o que aconteceu na história manifesta um espírito que, de certo modo, transcende tudo isso, bom, é um método perfeito, aliás, é o único que existe. Se você busca investigar o sentido de alguma coisa, você está apontando, né, se você fala um sentido da história, um sentido da existência humana, um sentido de uma coisa nunca pode se esgotar nela mesma. Quer dizer, o significado de um signo nunca pode ser o próprio signo, sempre tem que ser alguma outra coisa que o transcende. Então, a simples busca de um sentido na história já supõe, vamos dizer, um ponto de vista superior que unifica tudo. Então, é claro que as análises históricas que Hegel faz baseadas nisso são brilhantes. Ninguém havia tentado jamais fazer isso. Quer dizer, analisar toda a história humana como a expressão de um intuito, de um plano espiritual que sutilmente guia esse conjunto. Quer dizer, o plano, embora partindo de uma premissa absurda, o plano deixa de ser absurdo no instante em que ele se torna execução. Tá certo? Quer dizer, essa premissa que Hegel adotou, ela é de fato desnecessária para o conjunto. Quer dizer, o sistema se manteria mais ou menos de pé, pelo menos naquela parte que é constituída de análise histórica, análise da história. Não? No entanto, ele diz que o estado de alienação que os seres humanos vivem, afastados de si mesmos, é apenas um sinal, uma derivação local
da alienação do próprio espírito. O espírito se aliena ao criar a natureza. E somente quando o processo todo está completo, né, aí você tem o quê? A negação da negação. Quer dizer, aquele ato inicialmente negativo pelo qual o espírito se nega para criar uma outra coisa, um outro ente, que é a natureza. Né? Aí então é tudo reintegrado no espírito, né, e volta a reinar a identidade do ser consigo mesmo. E isso se daria, segundo Hegel, dentro do processo histórico, vamos dizer, através, vamos dizer, da criação do estado perfeito. Quer dizer, o estado perfeito seria a culminação da história humana e, portanto, o reencontro do espírito consigo mesmo. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.